Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo que ele é muito especial, mas ele tem uma vibe diferente, assim, dos vídeos que já apareceram por aqui. Mas ele é muito especial porque ele traz um testemunho de algo muito marcante na minha vida, né? Esse testemunho, ele aconteceu alguns anos após um fato que ocorreu comigo, que eu sofri um ataque de um cachorro e os ferimentos foram bem sérios e depois isso me causou várias consequências neurológicas, psicológicas, enfim. Então eu vou contar mais detalhadamente pra vocês agora. Só pra iniciar, assim, esse é um assunto um pouco delicado, porque nunca falei tão detalhadamente, tão abertamente como eu acredito que eu vou falar agora. Mas vamos lá iniciar. Também não quero que fique tão longo. Quando eu tinha por volta de 4, 5 anos, eu acho que eram 3 cachorros. Eu tinha um pastor alemão, que ele já era adulto, né, que ele chegou lá na nossa casa, na casa dos meus pais, pequenininho, filhote, a gente cuidava dele, ele passava o dia com a gente no quarto e tal. E assim, ele não era o cachorro mais dócil do mundo com as pessoas que ele não conhecia, mas com a gente que ele tinha contato, era de boa. E aí um dia a minha tia, que cuidava de mim, tava na área de serviço, lavando acho que era lavando roupa. E aí eu tava com ela, assim, gostava muito de ficar com ela, era muito apegada com ela. E fiquei lá, aguardando ela terminar. E aí estavam os cachorros lá, né? E eu peguei a outra cachorra, a Fofuxa, nos braços. E, enfim, normal. Quando eu coloquei ela no chão, ele veio pra cima de mim. Até hoje a gente não sabe se ele sentiu ciúmes, enfim. Mas o fato é que ele veio pra cima de mim. Então ele, como eu disse, ele era um pastor alemão, né, que é uma raça de porte grande. Ele já era adulto, então ele realmente era bem grande, assim, pesado. Então ele veio pra cima de mim e quando ele veio pra cima de mim, eu, né, caí no chão, ele realmente ficou em cima de mim. E começou a me morder. E teve alguns ferimentos leves, teve acho que um aqui que eu não tenho marca. Eu tenho um na mão que dá pra ver a cicatriz. E o pior de todos foi o que ele mordeu na minha cabeça. E foi uma mordida bem grande. Na hora, eu me lembro a roupa que eu tava com uma saia rosa e um blusa laranja. Mas na hora que aconteceu, eu não tive reação de absolutamente nada. Eu não chorava, eu não gritava, eu não sentia dor, eu não tinha reação de empurrar, eu não tinha reação de pedir socorro, nada. Eu entrei em estado de choque. E aí a minha tia, que tava lá, pegou uma mangueira e botou assim, né, por trás dele, do Beethoven, do cachorro, de uma forma que ela conseguisse tirar ele de cima de mim, sem que ele também mordesse ela, né? E aí ela conduziu ele até o quintal e fechou o portão. E nisso ela começou a chamar pela minha irmã, dizendo que eu tava sangrando muito. As cenas, elas são muito claras na minha mente, sabe? Apesar que eu não consegui dizer nada, falar nada na hora. A cena é muito clara da hora do que aconteceu. E aí ela chamou a minha irmã, enfim, me botou embaixo do chuveiro. E aí começou a escorrer bastante sangue, né? E foi aí que eu vi, assim, o chão. Enfim, fui pro hospital, tive, né, que fazer ponto e tudo mais, tive que raspar um pouquinho aqui o lugar, né? Até hoje eu não tenho cabelo, assim, 100% aqui, não dá pra ver tanto, só se uma pessoa me ver de cima, enfim.
Mas o acontecimento foi esse. Eu não sei exatamente se foi por isso, mas eu acredito que sim. Como eu disse, eu tinha por volta de 4 e 5 anos, então tem coisas que eu não tenho uma explicação bem definida, por conta que eu era uma criança, e conforme eu fui crescendo eu também não fazia muita questão de entender, eu só me tratava, mas não fazia muita questão de entender. E, enfim, algum tempo depois, eu não me lembro exatamente quanto tempo depois desse acontecimento, eu comecei a ter muitas convulsões. Eu tava até falando com a minha mãe esses dias por outro motivo, porque eu tava estudando e tal, e aí eu lembrei que eu não tinha certeza se eu só tinha crises de convulsão ou se eu realmente era epiléptica. E ela disse que, de acordo com o meu médico, eu era assim, eu tinha epilepsia, porque eram crises seguidas, muito assim, não era, eu não tinha, por exemplo, em um dia e tinha na outra semana ou só no outro mês, eu tinha todo santo dia, muitas vezes. E aí, né, eu fui ter tratamento psiquiátrico, psicológico, e eu amava, assim, foram profissionais que, nossa, me fizeram me sentir muito bem melhor, sabe, assim, apesar de eu, de criança, eu me lembro, assim, a sensação que eu tinha quando eu ia no meu psiquiatra, quando eu ia pra psicóloga, era um momento muito bom. Enfim, só que tem um detalhe, assim, né, que pra mim foi bem importante, digamos assim, que quando eu tinha crises, enfim, quando eu começava a convulsionar, eu não perdi a minha consciência. Eu não sei se todo mundo perde, enfim, como eu tô dizendo, tem coisas que eu não sei se eu vou falar corretamente do ponto de vista médico, científico mesmo, sabe? Então eu não perdi a minha consciência, eu via tudo ao meu redor. Então eu via como as pessoas reagiam, eu via a cara de desespero delas. Quando eu tinha crises na escola, eu me lembro como os coleguinhas reagiam, né? Uns ficavam com medo, outros ficavam tentando ajudar, outros riam, porque eu perdi um pouco da minha coordenação, né? Sempre tinha um lado que eu perdia total o controle. Então eu não tinha, era esse lado. Minha mordida foi desse lado. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada ou se é só uma característica da convulsão ser unilateral, né? Então eu perdi a movimentação da mão, da perna, da língua, né? Que enrolava e eu começava, por conta disso, começava a produzir bastante saliva e às vezes os olhos, né? Que ficavam revirando. Às vezes dependia um pouco, a intensidade aumentava se eu tivesse mais ansiosa, mais nervosa, com medo, enfim. E aí que eu comecei a tomar remédios muito fortes, né? Remédios controlados mesmo, de tarja preta, para poder tratar essas crises, essas convulsões e conseguir, né, normal viver. Isso foi dos meus 5 anos até os meus 10 anos. Então, sabe, assim, hoje a vontade que eu tenho era de me abraçar, sabe, enquanto criança, porque, poxa, você ficar tomando remédio controlado em plenos seus 6, 7 anos, sabe? Fiquei tomando esses remédios, né? E por conta disso, esses remédios me faziam perder muito o apetite. E eu não tinha prazer em comer. Eu comia assim, pela força mesmo, pela necessidade. Tanto que eu já fui parar muitas vezes no hospital, enfim, por motivos diversos, e tinha muita dificuldade para receber alta, porque minhas plaquetas eram muito baixas. Acabou assim, sabe, que foram gerando coisas
Como, por exemplo, primeiro que eu sentia, às vezes eu conseguia sentir que eu ia convulsionar, ter uma crise. Então, às vezes eu já conseguia chamar minha mãe, ou às vezes eu acordava de noite no meio de uma crise e conseguia chamar minha mãe com meu braço desse lado, né? Porque desse lado eu não conseguia. E, nossa, era muito ruim ver a cara das pessoas, sabe? Não porque elas riam, né? As crianças eram crianças, né? Eu me lembro que era muito ruim ver o desespero das pessoas me olhando, porque, como eu disse, eu não perdia a consciência, eu conseguia ver tudo, entender tudo. Me lembro de uma vez que a gente estava viajando de carro pro interior e eu comecei a ter uma crise dentro do carro, e aí a gente parou o carro e tal. E eu me lembro que a minha tia disse que eu tava ficando roxa. Enfim, então era o ver o desespero me desesperava ainda mais. E foi até uma instrução que o meu médico recomendou, que as pessoas tentassem manter o máximo de calma quando eu tivesse, né, tendo no meio de uma convulsão, quando eu tivesse em crise. E eu, como eu disse, né, por conta dos remédios fortes e tal, eu também não conseguia controlar muito a minha urina. Então, de noite, eu dormia de fralda, tipo, com 10 anos, né? Eu ainda dormia de fralda, porque eu não conseguia controlar a urina. Então, assim, tem coisa que dá vontade de chorar, não é nem o fato em si, mas é pensar o quanto isso me limitou, sabe? O quanto eu deixei de viver coisas porque eu me encontrava numa situação de limitação. Por exemplo, eu não tinha vontade nenhuma, zero, de chamar alguma amiguinha pra dormir na minha casa. Porque com 10 anos eu dormia de fralda e eu tinha vergonha. Então essas coisas, sabe, que eu não vivi tanto, né? Fui vivendo conforme eu fui crescendo e tudo mais. Mas esse início sabe, da infância, começar a pré-adolescência e tal. E hoje eu estudo pedagogia, né? E já estudei sobre as fases, né, da evolução do ser humano e entendo, assim, o quanto são coisas essenciais no desenvolvimento. Então eu não tinha vontade nenhuma de trazer ninguém pra ir dormir na minha casa, muito menos ir dormir na casa de alguém, porque ou eu podia ter uma crise, quem era que ia me ajudar, ou eu ia ter que dormir de fralda, entendeu? Eu me lembro que muitas vezes a minha mãe botava a fralda em mim, ou muitas vezes eu mesma colocava. Nossa, era horrível. E o único lugar que eu ia dormir era na casa da minha tia Raquel. E eu me lembro que quando eu ia pra lá, ela dizia que eu não precisava usar fralda, que eu não precisava. Aí o que ela fazia era botar um plástico bem grosso em cima do colchão. Quando eu ia pra lá era muito bom, eu me sentia um pouco mais livre, sabe? E conforme tudo isso foi acontecendo, eu fui me tornando uma criança muito fechada, não conseguia me comunicar de uma forma tão fácil. Com quem eu conhecia, né, com quem eu me sentia segura, eu me comunicava super bem. Mas eu não conseguia ter uma boa comunicação com o tipo de primeiro contato. Então, eu me lembro várias vezes que eu ia pro restaurante, né, com os meus pais. E às vezes eu queria pedir alguma coisa, sei lá, um copo, uma batata frita. E eu sempre pedia pro meu pai pedir, eu não tinha coragem de pedir pro garçom. Parece besteira, mas é porque na minha cabeça talvez eu podia errar a forma que eu ia falar. Enfim, eu não conseguia fazer as coisas sozinha, sabe? E eu tinha muito esse receio de fazer errado, sabe? De atrair olhares estranhos pra mim, caso eu errasse. Então, isso acabou afetando muito na minha infância, porque eu não queria errar em nada.
E isso acabou me tornando uma criança muitas vezes ansiosa, sabe? Tinha as coisas da escola e era para entregar, sei lá, em uma semana e meia, 2 semanas. No primeiro dia que eu recebia o trabalho, eu já queria fazer, eu enlouquecia a minha mãe pra ir atrás das coisas que eu precisava e isso me tirava a paz, sabe? Então, o que eu fico mais assim é que, poxa, eu era uma criança muito ansiosa, sabe? Quantas coisas eu senti que pra uma criança não é legal. Se não é legal pra um adulto, enfim, quanto mais pra uma criança que não tem, eu não tinha noção, né, das coisas que aquilo causaria na minha vida. Então, acabou que isso se perdurou por algum tempo na minha vida, essa questão de ser mais fechada e não gostar de falar e tal. E outra coisa também era que os remédios afetavam muito no meu apetite, como eu já falei, né? Então eu emagreci muito. Eu era muito magra, gente. Muito. Tanto que eu não tenho muitas fotos desse período da minha vida, porque eu era muito magra e eu não gostava, não achava legal, não achava bonito. Apesar de criança, eu tinha essa percepção de achar algo bonito, algo feio. Sempre vivi num universo muito feminino. A minha família tem muita mulher por exemplo, quando eu tinha os meus 10 anos, a minha irmã mais velha tinha 17, então era adolescente e tudo mais, né, se maquiava. Então, até por isso eu tenho esse lado bem aflorado, assim, de maquiagem e tudo mais. Mas a questão é que eu emagreci muito. E, assim, pra fechar esses 5 anos, né, que eu iniciei com essas coisas por volta dos 4, 5 e foi até os 10 anos. E passei esse tempo todo na base de remédio mesmo, né? Pra sempre ir tratando, controlando, às vezes vinha, às vezes controlava melhor. Como eu disse, era muito também se eu ficasse nervosa, ansiosa. Então eu tinha que ter cuidado até com isso, pra eu não ficar ansiosa com as coisas, sabe? Se acontecia um evento, ai, tal dia eu vou sair com os meus primos, gente, eu já ficava ansiosa, eu ficava nervosa e era quase certeza eu tenho uma convulsão, eu tenho umas crises e tal. E, enfim, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe, né, triste por saber que eu vivia dependente de remédios, né, e que eu iria levar, né, não tem um momento assim, nossa, vai ter que parar, porque é algo que não tem cura, né, você vai tratando mesmo, enfim, convulsão e tudo mais. E tinha muito cuidado, a gente ia muito ao médico, ao psicólogo, né? A gente valorizava muito, né? Meus pais se valorizavam muito isso. Mas minha mãe ficava triste, né? Por saber que eu vivia dependente disso e provavelmente ia continuar por muito tempo, pela vida inteira, sabe-se lá até quando. E aí é que entra o meu testemunho, né? Meu, da minha mãe, da minha família, porque todo mundo sofria muito junto comigo. É que ela teve uma conversa com Deus. E eu sei o que eu vou falar pode até causar espanto, não é desmerecendo em nada medicina, ciência, porque foi o que nos ajudou a cuidar, a controlar mesmo, sabe? E me deu a possibilidade de viver o mais normal possível. Mas um dia minha mãe conversou com Deus e disse que não queria aquilo para a vida da filha dela. E após isso ela jogou os meus remédios fora. E desde esse dia eu nunca tive mais nada. Nada. Nunca. Então, esse é o meu milagre. Esse é o nosso milagre, né? Isso foi com 10 anos, né? Parei de tomar as medicações. Porém, isso deixou alguns traços na minha vida, sabe? Então, foi quando eu tava começando a minha pré-adolescência, adolescência, 11, 12, 13, né? Enfim, 13 anos por aí. E eu continuei muito magra, então eu tinha trocado de escola. Continuei também muito com dificuldade em iniciar comunicações.
eu saí de uma escola para ir para outra. E, nossa, eu tinha muito receio, sabe? De ficar só, de não saber me comunicar, de errar. Eu tinha muito receio em errar. Eu era uma criança que carregava isso, em ter receio de errar. E eu me lembro que minha mãe entrou comigo na escola, né, no primeiro dia. E no pátio estavam divididos os alunos em filas, de acordo com a série que cada um iria fazer. E minha mãe ficou do meu lado e tinha uma menina na minha frente e uma menina na minha trás. Uma menina atrás de mim. E aí minha mãe perguntou o nome delas. E as duas se chamavam Beatriz. E aí a minha mãe me apresentou pra elas e tudo mais. E foram minhas amigas por muito tempo. São pessoas que eu conheço até hoje. Que eu não tenho tanta troca, assim, tanta comunicação. Mas de vez em quando a gente se fala, assim, já encontrei pelos locais e tudo mais, mas foram pessoas que marcaram muito o período da minha vida, né? Enfim, minha mãe fez essa ponte, que foi muito importante pra mim, mas também tinha a questão do físico, né? Que eu continuava muito magra e por um período isso me deixou muito mal, né? Porque as pessoas chegavam a dizer mesmo assim, sem... Tá me faltando a palavra. Não gerava nenhum incômodo a pessoa chegar pra mim e dizer: nossa, tu é muito magra. Nossa, tu é muito magra. E eu me lembro que tinha o short da educação física e o short ficou muito folgado em mim. E aí eu mandei ajeitar, só que quando foi ajeitado ficou muito justo. Ficou muito apertado nas minhas pernas, que eram bem fininhas, e deixava elas ainda mais finas. E chegavam os meninos pra dizer: meu Deus, o teu short tá muito apertado, deixa as tuas pernas ainda mais finas. Então, por um período, essa questão de estética, né, justamente nessa fase de pré-adolescência, né, então tinha um valor, digamos assim, porque é meio que natural essa fase de adolescência ter essa percepção física, né, enfim. E aí eu fui... Isso gerou algumas coisas em mim, mesmo após não depender de remédio, enfim. Mas eu meio que tava cansada de ser daquele jeito, sabe? De ter medo de falar, de ter medo de errar. E eu decidi... Foi tão louco isso, assim. Eu decidi que eu ia ser o oposto daquilo. Eu não queria ser aquela menina receiosa, que tinha medo de tudo, de todos, que tinha medo de errar, que buscava sempre fazer tudo certo, tudo perfeito, muito perfeccionista. Eu não queria aquilo, eu queria conseguir falar, me comunicar. E foi aí que eu comecei a seguir mesmo com medo, sabe? E perceber que ele existia, mas que ele não me parava, que ele não podia me parar. Então, com certeza, coisas que aconteceram na minha infância, na minha adolescência ainda refletem no meu jeito de me relacionar com as pessoas. Eu acredito que sim. Até hoje eu não sou uma pessoa, por exemplo, se eu não conheço, eu vou ser no mínimo educada, lógico, eu vou dar uma boa noite, um bom dia, mas eu não tenho muita facilidade de me abrir de primeira, sabe? Eu me tornei um pouco seletiva. E isso é bom, mas às vezes é ruim, porque às vezes eu deixo de dar oportunidade para as pessoas, ou me dar oportunidades. E eu sei que por isso muita gente diz que eu sou chata, eu sou antipática. Já chegou isso aos meus ouvidos. Mas é só porque eu preciso me sentir conectada àquela pessoa pra, de fato, me abrir com ela e mais a fundo. Caso não, eu vou ser só educada mesmo. Não é por nada, não é por antipatia, não é porque eu não fui com a cara, enfim. Mas, gente, eu acho que é isso. E sou muito grata a Deus por ter me sustentado até aqui, por ter me dado forças, por ter me dado direcionamento. Sou muito grata à minha família, à minha mãe, que eu sei o quanto ela chorava, né?
a minha tia. Tinha pessoas muito específicas que foram muito presentes durante esse processo. E era a tia Raquel, a tia Rafaela. A tia Rafaela, ela não é nada minha em questão de parentesco mesmo. Ela é esposa do meu primo, mas ela é tipo uma mãe pra mim. E eu chamo ela de tia. Tudo misturado. Enfim, minhas tias, minha mãe, né? Mas foi algo que eu venci com cuidados médicos, com a misericórdia de Deus. E, claro, deixaram algumas marcas, alguns reflexos. Mas é isso, é coragem de viver, de ser imperfeito. Não é sair errando sempre, não é ter isso como desculpa pra errar toda vez. Mas é conseguindo visualizar que, tipo, é natural. Errar acontece com todo mundo. E é isso, gente. Esse é meu testemunho pra vocês. E espero que possa glorificar o nome de Deus e edificar também a sua vida. Tem coisa que aos nossos olhos que é impossível, que não dá certo, que a gente vai viver sempre refém de algo. Mas Deus é bom, independente de qualquer coisa. Independente de milagre, independente de não ter milagre. Uma vez eu escutei uma frase que dizia que a recompensa de ter um relacionamento com Deus é ter um relacionamento com Deus. Não é os milagres, entendeu? Então, é ter Ele. É ter Ele. É isso. Então, até o próximo vídeo. Chorei um pouquinho, mas é isso.